O Atlético Mineiro fechou o ano com uma dívida que ultrapassa 1,4 bilhão. Só esse número já seria suficiente para justificar um pedido de recuperação judicial em muita empresa tradicional. Mas o Atlético segue operando normalmente, contratando, investindo, vendendo o projeto. E aí fica a pergunta, por que o Atlético Mineiro, mesmo com esse rombo bilionário, não pede recuperação judicial? A resposta tem menos a ver com futebol e mais com risco patrimonial. Porque por trás dessa dívida tem uma estrutura jurídica silenciosa e o nome muito bem conhecido por todos. Como garantia, obviamente. Rubens Menin. Nesse vídeo vou te mostrar como um dos empresários mais ricos e bem-sucedidos do Brasil colocou o CPF dele como fiador das dívidas do clube. E por que isso transforma uma decisão estratégica em uma jogada de altíssimo risco pessoal. E fica comigo até o final, que a gente vai falar sobre estratégia, proteção patrimonial e o que realmente está em jogo quando um clube evita a recuperação judicial. E só um aviso para quem é raiz aqui no canal. Quando a gente bater 100 mil inscritos, vai rolar uma virada de chave. Não posso contar o que é, mas quem estiver aqui vai saber antes. Então já se inscreve no canal e segue comigo, porque o que vem agora vai te mostrar um novo mundo sobre como a mentalidade e a proteção patrimonial se cruzam num jogo que pouca gente entende de verdade. Quando olhamos friamente para o número, parece até óbvio. O Atlético Mineiro fechou o ano com uma dívida superior a 1 bilhão 460 milhões. Qualquer empresa nesse cenário já estaria reestruturando passivos, negociando com credores ou entrando com pedido de recuperação judicial ou, quem sabe, extrajudicial. Mas o clube não só seguiu operando normalmente, como reforçou o elenco, investiu em estrutura e seguiu vendendo a imagem de um projeto sólido e moderno. Então a pergunta que fica é: por que o Atlético não pede recuperação judicial? E aqui nós temos duas respostas diferentes. A primeira resposta é também uma pergunta. Quem é o principal credor? Mais da metade da dívida do clube está concentrada em pessoas físicas e jurídicas ligadas ao próprio grupo gestor, especialmente os chamados 4Rs, com destaque para Rubens Menin, fundador da MRV e um dos empresários mais influentes e bem-sucedidos do Brasil. Quando a SAF foi criada, a Galo Holding, controlada pelos próprios investidores, incluindo Menin, assumiu boa parte da dívida. Isso inclui empréstimos internos, aportes e até compra de ativos do próprio clube. E o que isso significa na prática? Que os maiores credores do Atlético são também os donos dele. É como se você emprestasse dinheiro para a sua própria empresa. Você não vai te processar, né? Então, enquanto houver controle, confiança e perspectiva de retorno, a recuperação judicial é completamente descartada, porque ela só faz sentido quando não há mais acordo entre credor e devedor ou quando é um volume muito grande. E nesse caso, o credor e o devedor almoçam na mesma mesa. É por isso que o clube segue contratando, reforçando o elenco, mesmo com uma dívida gigantesca, porque quem sustenta a operação tem interesse direto em mantê-la viva. A segunda resposta é também outra pergunta. Quem é o garantidor? Sim, porque quando há empréstimo, geralmente há um garantidor, um fiador ou um avalista, certo? Você sabe disso. Se já alugou uma casa, um apartamento, pegou dinheiro emprestado, já precisou de um avalista ou de um fiador. No caso do Atlético, Menin não apenas emprestou dinheiro ao clube, ele também atuou como garantidor, seja fiador ou avalista, em várias operações. E essa é uma das principais razões pelas quais o Atlético não pode pedir recuperação judicial. Se fizer isso, os credores poderão ir direto no bolso dos fiadores ou avalistas. E eles, no caso do Atlético, podem pagar. Até, na verdade, bem mais que o próprio clube. Deixa eu explicar isso um pouco melhor. Quando há recuperação judicial, que é uma forma de renegociação coletiva das dívidas, todas as cobranças individuais contra a empresa que pleiteia a recuperação são suspensas. Mas não necessariamente são suspensas aquelas obrigações dos fiadores ou dos avalistas. Falando em outras palavras, se o Atlético entra em recuperação judicial, a dívida da instituição, do clube, ela é temporariamente protegida, suspensa, renegociada, mas os credores podem acionar o fiador ou avalista, ou seja, o próprio Menin diretamente. E estamos falando de centenas de milhões de reais em exposição e que ele tem como pagar. Então, não é só uma questão de reputação do clube, é uma bomba relógio com impacto pessoal direto no bolso de quem está por trás do projeto. Um pedido de recuperação judicial, nesse caso, acenderia holofotes sobre contratos, compromissos, garantias pessoais. Algo que, além de tudo isso que eu já falei, ninguém com uma operação financeira tão grande como a de Menin desejaria escancarar. Para ele, 700 milhões, 800, 1 bi não é impagável, mas é sim uma quantia relevante e muito relevante. Além disso, como Menin é presidente do Conselho do Banco Inter, qualquer exposição jurídica envolvendo garantias
rendas pessoais dele poderia respingar diretamente na imagem da instituição financeira, o que multiplica o risco reputacional, inclusive fora do clube. Na prática, o que temos aqui é um clube com uma estrutura de autofinanciamento informal, onde os maiores credores são também os maiores protetores da operação. Isso dá margem para renegociações internas, prazos alongados e acordos privados, sem a necessidade de envolvimento do Poder Judiciário. Isso faz também com que o Atlético tenha que, mesmo com prejuízo e dívida, que se manter. E aí pode acontecer algo muito interessante. Imagina que alguém faz uma aposta em jogo de azar, ganha, aposta de novo porque quer ganhar mais. Se perde, aposta de novo para recuperar o dinheiro. E aí, nesse caso, acaba colocando mais. No caso, aqui, a situação é parecida. A família Menin investiu no Atlético, e investiu muito. E agora chegou num ponto que só tem um caminho. Continua investindo pro clube, aos trancos e barrancos, continuar e conseguir pagar suas dívidas. Porque se não fizer isso, além de ver o time de coração afundar, vai perder algumas centenas de milhões de reais. A verdade é que o Atlético não vai entrar em recuperação judicial. E olha, recuperação judicial não é uma forma de golpe ou uma forma inescrupulosa para dar cano em credores. É uma forma lícita, regulada por lei, para reerguer empresas geradoras de tributos, empregos e muitos outros benefícios. A recuperação judicial já salvou muitas empresas e justificar a não utilização por não querer lesar credores parece muito mais um discurso com o intuito de desfocar a razão por trás com uma justificativa aparentemente válida do que realmente reconhecer a razão real que está por trás desse não pleito de recuperação judicial que tanto se discute. Mas assim, deixa eu te perguntar uma coisa. Se seu nome estivesse como fiador de uma dívida de centenas de milhões de reais ou de centenas de milhares de reais, você colocaria sua empresa em recuperação judicial? Não, né? Provavelmente não. Pois é, a recuperação judicial é uma forma lícita e muitas vezes inteligente para reorganizar um negócio. Mas em muitos casos, ela pode ser uma armadilha, principalmente quando envolve garantias pessoais, como é o caso do Clube Atlético Mineiro. É por isso que entender estrutura societária, alavancagem, proteção patrimonial, meios de solução de dívidas, de resolução de dívidas, não é coisa de advogado chato. É sobre sobrevivência no jogo de grande porte. E se até um clube como o Atlético Mineiro, com a segunda maior torcida de Minas, essa não ia poder deixar de alfinetar, né? E um projeto de longo prazo escolhe não judicializar a dívida, talvez o problema não seja só financeiro, é estratégico. Tudo isso revela uma lição que vale ouro, principalmente para quem empreende, investe ou trabalha com gestão patrimonial. A decisão de entrar ou não numa RJ nem sempre é sobre números, é sobre estrutura, é sobre estratégia. No papel, uma dívida de 1,4 bilhão de reais como a do Atlético seria suficiente para justificar sim uma RJ, mas na prática a relação entre devedor e credor pode ser um fator decisivo para definir essa estratégia, definir se essa estratégia faz sentido ou não. E quando se fala em recuperação judicial ou extrajudicial, há outros fatores em campo também, como por exemplo a atividade ser ou não uma operação rentável, o negócio em si ser ou não viável, o negócio exigir confiança de médio ou longo prazo do seu consumidor. Geralmente, quando o consumidor precisa pagar agora para receber depois, uma RJ não funciona tão bem. Além disso, há outros fatores extremamente relevantes. Isso serve para você. Se a estrutura de sua empresa ou do seu patrimônio estiver amarrada do jeito errado, ou se você der garantias pessoais, pode acabar pagando a conta com bens próprios, mesmo que tenha uma empresa, uma PJ, uma sociedade completamente distinta no meio. Por isso, entender de governança, estrutura e riscos jurídicos não é luxo, é o básico para quem quer jogar o jogo correto e principalmente quem quer chegar a jogar um jogo de grande porte. E se você chegou até aqui, já entendeu que por trás das manchetes sobre dívida ou recuperação judicial existe muito mais. O que protege um negócio não é o faturamento, é estrutura, estratégia e inteligência jurídica e principalmente mentalidade. Se o Atlético ainda não precisou recorrer ao judiciário, é porque quem está por trás conhece o jogo, conhece muito bem o jogo e sabe que o custo de adotar uma estratégia errada é caro, nesse caso de algumas centenas de milhões de reais. E esse vídeo é só um pedaço do que a gente trata por aqui, do que a gente conversa por aqui. Então se inscreve agora, ativa o sininho, porque quando a gente bater 100 mil inscritos vai ter uma surpresa muito legal, que vai mudar o jeito como você olha para o patrimônio e para a proteção jurídica, a proteção da tua riqueza. Eu não posso te contar agora o que é, mas se eu fosse você, não ficava de fora. E se você quiser saber mais sobre tudo isso que acontece, tanto no mundo esportivo, quanto em outras pessoas famosas, veja essa playlist que está aqui do seu lado. Te vejo no próximo vídeo.